Olá, sejam bem-vindos mais uma vez, mais um encontro. Cada dia que passa eu fico mais feliz com tudo isso que está acontecendo, com a interação, com vocês aqui, com essa rotina que a gente criou. Eu acho que é uma forma de superar tudo isso que nós estamos vivendo. Só posso agradecer e dizer que não seria igual se vocês não estivessem participando tanto como estão e com tudo que vocês acabam construindo aí de conectividade sobre essa nossa rotina aqui de atualização em modulação intestinal. Então, dando continuidade a tudo que nós conversamos, já falamos muito de toda a digestibilidade, mastigação, absorção, nutrientes, aminoácidos, estímulo de GLP-1, estímulo de peptídeo YY, e agora acho que é importante a gente falar de alterações de trato gastrointestinal que são clássicas. Por exemplo, síndrome do intestino irritável, doença inflamatória intestinal, síndrome de Crohn, alterações que podem acontecer no delgado, mas também podem acontecer no grosso. E quando a gente diferencia delgado de grosso, há um limbo de conhecimento que precisa ser discutido. E é claro que nós vamos falar aqui de probiótico-terapia, não vamos falar disso, vamos falar de alterações clássicas, síndrome do intestino irritável, doença inflamatória intestinal. E diferenciando um do outro, síndrome do intestino irritável, doença inflamatória intestinal, nós já temos um universo a ser discutido. E aí eu queria dizer a vocês que só existe uma aplicabilidade ou um consenso entre a ciência que envolve a síndrome do intestino irritável e a doença inflamatória intestinal, que é o estabelecimento de um padrão dietético chamado Low Food Map Diet, que chega a reduzir em até 70% as características de doença inflamatória intestinal. Então o foco da nossa conversa aqui hoje é Low Food Map Diet, que é o que realmente funciona em indivíduos com síndrome do intestino irritável. E se é o que funciona, a Low Food Map Diet, precisamos sim saber os detalhes do que é FODMAP. Por isso, então, vamos à lousa e minha sugestão é que todos façam a mesma coisa em casa. Pega um caderno e coloca aí. Meu Deus do céu, que letra horrorosa. E aí você colocou FODMAP. E FODMAP, vamos lá. Fermentável. Fermentável. Então, FODMAP é a sigla dada ao termo mono de oligosacarídeo fermentável. Mono de oligosacarídeo fermentável. O A não serve para absolutamente nada, ele vem de and, que quer dizer e. Então é mono de oligosacarídeo fermentável e polióis fermentáveis. E aí, gente, há uma grande discussão no universo e no mundo sobre o consumo de FODMAPs. E esse consumo de FODMAPs, meu destaque agora vai para ao consumo humano de disacarídeo fermentável. E essa discussão sobre disacarídeo fermentável é uma discussão que vai longe. Mas, então, direcionando a nossa conversa agora para isso aqui, ó, disacarídeo fermentável, nós precisamos compreender que o maior consumo humano na dieta de padrão ocidental é de um disacarídeo chamado de sacarose. E esse parece ser o grande vilão na FODMAP, ou dieta Low Food Map Diet. O grande vilão, porque esse aqui é o componente das bebidas açucaradas. Então aqui nós estamos falando de açúcar. E aí, gente, quando nós falamos de açúcar, a sacarose ganha um destaque pelo consumo humano, exacerbado de um componente que era para ser um condimento. E esse consumo exacerbado do disacarídeo fermentável é o que acaba gerando um monte de desconforto no trato gastrointestinal. Além do disacarídeo fermentável,
teríamos que pensar em monossacarídeo fermentável. E o monossacarídeo fermentável talvez seja derivado de uma dieta rica em disacarídeo fermentável. Então, às vezes, se você tem muito monossacarídeo, porque tem muito disacarídeo. E ambos fazem tão mal quanto. E ainda no oligosacarídeo fermentável, teríamos que pensar nos fructanos e no consumo de monoalimentação de farináceos. Porque tem gente que se alimenta de farináceos da hora que acorda, da hora que dorme. Ela acorda, come um bolo ou come um pão, no almoço ela come um macarrão ou um quiche ou algo que é feito com farinha, ou um pastel, ou alguma coisa do gênero, e à noite ela não janta, ela come pão de novo. E ao longo desse tempo, sempre comendo um monte de açúcar, disacarídeo fermentável. E alguns detalhes eu acho que precisam ser atualizados no curso quando a gente pensa em síndrome do intestino irritável. E na síndrome do intestino irritável, hoje eu tenho maturidade, depois de 3 anos de curso de modulação intestinal, para chegar aqui e abrir o jogo com vocês e dizer que muitas das vezes na síndrome do intestino irritável o problema pode estar associado a comer fora de casa. E aí a pessoa já fez a Low Food Map Diet bem adequadinha, já fez tudo certo, diminuiu farinhas, diminuiu disacarídeos, diminuiu os sacarídeos fermentáveis, mas ela continua comendo fora de casa. E aí eu queria deixar um recado a vocês, que se isso acontece, talvez o problema seja o alho e a cebola. E aí talvez um dos grandes vilões na síndrome do intestino irritável seja alho e cebola. E a gente não pode esquecer que existe uma conexão entre intestino e cérebro, mas também existe uma conexão entre cérebro e intestino. E talvez uma condição de estresse exacerbada também pode estar relacionada a um gatilho da síndrome do intestino irritável. E é claro que nós precisamos considerar na síndrome do intestino irritável o consumo de polióis, que pode ser um problema sim. Então não pode esquecer os polióis que estão em produtos industrializados, na grande maioria das vezes, mas que não quer dizer que todo mundo vai passar mal ao comê-los. E aí, talvez a quantidade seja ínfima, e talvez o grande problema esteja associado a alho e cebola para quem come fora de casa. Então deixa aqui o alerta. Além disso, mas isso eu já discuti muito nas aulas presenciais, já discuti muito nos nossos encontros, mas ratifico aqui. Na síndrome do intestino irritável tem que pensar em café, chocolate. E não só café e chocolate, tem que pensar também em lactose, o disacarídeo fermentável. E aí não estou falando de proteína do leite não, estou falando de lactose, o açúcar, o disacarídeo fermentável. Então isso também tem que ser considerado. Então precisamos fazer adequadamente uma Low Food Map Diet. Todos vocês têm acesso à aula extra da doutora Silvia Ferola, uma aula sobre Low Food Map Diet, uma aula extra que está lá no material do curso. Para quem é da certificação em nutrição funcional e personalizada europeia, daí do meu amigo Pedro Bastos, também me pede essa aula que eu vou deixar disponível para vocês, vou pedir autorização da doutora Silvia Ferola e vou liberar para vocês uma aula extra aí sobre Low Food Map Diet, que é uma aula incrível, ela autorizando, eu libero aí para vocês também. Para quem é da modulação intestinal, a gente já tem a autorização dela e a aula está como material complementar para vocês. Então, não esqueça de assistir essa aula sobre Low Food Map Diet, que isso complementa muito tudo que nós estamos conversando aqui. Além disso, gente, na doença inflamatória intestinal, que temos que diferenciar de síndrome do intestino irritável, há marcadores que mudam. Por exemplo, calprotectina fecal. Então, quando nós temos indivíduos que têm síndrome do intestino irritável, doença inflamatória intestinal, o mínimo que eu espero é que nós possamos monitorar calprotectina fecal. Eu já estou digitando aqui para vocês os valores de normalidade, mas também vou falar. Até 50, negativo. Entre 50 e 200, indeterminado. Acima de 200, positivo. Só que esses são os parâmetros de normalidade da calprotectina fecal para diagnóstico de doença inflamatória intestinal. E não é isso que nós temos na modulação intestinal. Nós monitoramos os valores para equilibrar o indivíduo. E saber que essa alteração da calprotectina fecal também pode ser mediada por dano epitelial, que pode ser causado por alérgenos alimentares, e que isso, no curso, nós trabalhamos de forma exaustiva, não preciso ficar discutindo aqui na nossa atualização. Mas é claro que nós precisamos saber como minimizar esses parâmetros. E aí nós temos hoje, no mercado brasileiro, 2 ativos que têm uma aplicabilidade direcionada para isso e, claro, podemos complementar isso com nutrientes que vão dar suporte para regenerar tecido epitelial. Então poderíamos pensar em glutamina, recuperando esse epitélio, e poderíamos pensar em
biointestil, que é um padronizado em gengirol, que vai fazer com que nós tenhamos redução de bactérias gram-negativas, porque, por sua vez, quando acoplado ao óleo de palma rosa, faz com que tenha formação de poros na membrana de bactérias gram-negativas, e estudo de validação em síndrome do intestino irritável, então poderíamos pensar em doses de 600 miligramas uma vez ao dia antes de dormir, já digito aqui para vocês, e também usar o Microbiomax, que é um padronizado em hesperidina, para aumentar a produção de butirato, e o butirato geraria o equilíbrio, então é um efeito sinérgico desses dois ativos para equilibrar o epitélio intestinal. Então, gente, quando a gente pensa em intestino irritável, doença inflamatória intestinal, o mais importante não é pensar em dar probióticos, é pensar em dar componentes com ação antimicrobiana e também Low Food Map Diet. Talvez isso seja o mais importante. Não quer dizer que não possamos utilizar algumas espécies de probiótico, porque pode sim. Mas também a gente tem que saber diferenciar isso de síndrome de Crohn. E na síndrome de Crohn, talvez seja muito mais interessante usar boswellia, serrata e cúrcuma. Mas a gente não pode pensar em colocar uma cúrcuma com piperina, porque nós não queremos a boa biodisponibilidade dela, nós queremos que ela fique no lúmen. Então poderíamos pensar em cúrcuma, se for um extrato orgânico, aí 2 a 3 gramas por dia, se for ela concentrada, 200 até 400 miligramas, só que tem que pensar que nós não queremos a boa biodisponibilidade, queremos que ela fique no lúmen. E aí estudo para diminuir o processo inflamatório intestinal como um todo. Sobre síndrome do intestino irritável, doença inflamatória intestinal e síndrome de Crohn, no Crohn, não vale a pena ficar dando probióticos, porque o guideline de probiótico terapia, publicado em 2017 pela Sociedade Mundial de Gastroenterologia, mostra que não tem aplicabilidade dar probióticos. Então, talvez o mais importante nesse indivíduo seja diminuir o processo inflamatório como um todo. E aí, boswellia serrata entra muito bem nesse mecanismo. Acredito que muito em breve no mercado brasileiro, acredito que ainda em 2020, tenhamos um tipo de ácido graxo de cadeia curta já para ser utilizado como suplemento nutracêutico. Não temos ainda, mas acredito que terá. Eu sou um dos maiores incentivadores para que isso exista no mercado brasileiro. Mas para isso ele tem que estar de uma forma micronizado para que ele não seja absorvido no delgado e chegue no grosso. E no grosso exerce esse grande papel de defesa e de nutrição do colonócito. Porque a nutrição do colonócito se dá por síntese de butirato no cólon. E essa é a grande intervenção que nós conseguimos fazer. E isso se dá principalmente quando aumenta a taxa de sobrevivência de Fecalbacterium prausnitis ou de Akkermansia mucinifera. E aí então, gente, esse parece ser o nosso grande propósito aqui, conversar sobre intestino grosso, conversar sobre síndrome do intestino irritável, doença inflamatória intestinal e diferenciar de síndrome de Crohn. É claro que as sintomatologias são diferentes, mas que o grande marcador que permite dar essa principal diferença é a calprotectina fecal. E aí nós temos estudos de validação de pré-bióticos na forma de flavobióticos, diminuindo calprotectina fecal. Um dos estudos foi conduzido com o Microbiomax e isso diminuiu a calprotectina fecal. É claro que o equilíbrio do indivíduo acontecerá com Low Food Map Diet, não tenha dúvida disso. Diminuir a ingestão de farináceos, diminuir a ingestão de agentes agressores e diminuir a ingestão de açúcares de maneira geral. Cuidado com as tabelas de FODMAP, porque elas podem ter valores extremamente discrepantes. Então talvez tenhamos que ter muito mais cuidado e conhecer a individualidade de cada paciente. Sobre intestino grosso, síndrome do intestino irritável, doença inflamatória intestinal, continuamos a nossa conversa aqui no nosso grupo de discussão, aqui no nosso chat de discussão. Continuarei com vocês, continuarei aqui, mas a gravação de hoje fica por aqui. Agradeço vocês, agradeço por terem aderido a essa série de aulas e, com certeza, havendo necessidade, prorrogação desse período de quarentena no país, faremos novas séries. Este é o final, então, da nossa primeira série de aulas da MP Connect TV. Muito obrigado por todos que estão aqui assistindo, por todos os convidados para assistir, que são os alunos da modulação intestinal e da certificação em nutrição funcional e personalizada do meu grande amigo Pedro Bastos aí de Lisboa. Fiquem com Deus, espero que tenham gostado dessa série, continuo aqui com vocês agora, ainda no nosso fórum de discussão e até a nossa próxima série, que com certeza virá, porque eu confesso a vocês que eu adorei essa interação e tudo que vocês fazem para que nós possamos melhorar a vida de muitas outras pessoas. Muito obrigado, fiquem com Deus.